Parte 2. O retorno triunfal e a alegria de Lisboa. Após a fuga desesperada das garras da sanha de Bartira, João Ramalho e a formosa donzela Ana Pimentel buscaram refúgio nos recônditos umbrosos da floresta de Goiarró. Unidos por um laço forjado no temor e na tênue esperança de um futuro mais benigno, os jovens urdiram um plano audacioso: construir uma embarcação singela, porém robusta, que os transportasse de volta às plagas longínquas de além-mar. Valendo-se da opulenta e rija madeira que a selva tropical prodigalizava, laborando incessantemente sob o sol inclemente e o orvalho matutino, a engenhosidade precoce de João, aliada à delicadeza diligente de Ana, deu forma a um batel que, embora modesto em sua feitura, ousaria desafiar a fúria salgada do oceano. Após semanas infindáveis de uma navegação incerta, onde as estrelas errantes e a audácia juvenil lhe serviram de guia precário, avistaram, enfim, a orla longínqua da pátria. À medida que a embarcação singrava as águas azuis, a magnificência de Olicipo, a joia fulgurante do reino lusitano, desvelava-se em toda a sua beleza ímpar. As casas alvas, a fulgir sob o éden solar, os telhados rubros a salpicar a paisagem urbana, e o rio Tejo, em sua majestade fluvial, a abraçar a urbe em um leito líquido de safira. O coração de Ana, outrora oprimido pelo terror da selva, agora exultava em júbilo ao reconhecer a terra natal, enquanto João, absorto em admiração, contemplava a magnificência daquela cidade lendária, cujos esplendores tantas vezes ouvira decantar. Ao lançar âncora no cais movimentado, a nova do regresso da infanta Ana Pimentel propagou-se com a velocidade de um vento impetuoso por todos os recantos da cidade nobre. O povo de Portugal, cujo coração se enlutaras profundamente com o desaparecimento da filha dileta de seus monarcas, afluía em massa para saudar o seu venturoso retorno. Gritos de alegria ribombavam pelas ruas seculares de Lisboa, o nome de Ana sendo aclamado por miríades de vozes embargadas pela emoção. A jovem de 15 anos, outrora cativa nas garras sombrias da selva inóspita, era agora recebida como um portento, um símbolo da esperança, que telúrica e resiliente, sempre encontra alvíceras para reflorescer. A praça principal da urbe transformou-se em um teatro de festejos exuberantes. A plebe e a fidalguia, ricamente ataviadas em seus melhores trajes, entregavam-se a danças e entoavam canções lusitanas de melodia vibrante, a música alegre a impregnar o ar com sua euforia contagiante. Flâmulas e lábaros reais ondeavam ao vento, e o vinho generoso jorrava em profusão, celebrando o retorno da formosa Ana. No epicentro da multidão jubilosa, o sereníssimo rei Dom Francisco Maldonado e a augusta rainha Dona Joana Pimentel aguardavam com ansiedade palpável a chegada de sua filha predileta. Quando Ana finalmente surgiu, irradiando uma beleza serena apesar das provações pretéritas, seus pais correram ao seu encontro, enlaçando-a em um abraço transbordante de alegria e alívio. "Minha filha, meu tesouro mais precioso, Ana!" exclamou a rainha Dona Joana, as lágrimas de júbilo a sulcarem seu semblante régio. "Pensávamos que as mãos cruéis a tinham arrebatado para sempre. Bendito seja o céu que nos devolve este milagre." O rei Dom Francisco Maldonado estreitou a filha em seus braços fortes, a emoção embargando a augusta voz. "Ana, minha pequena flor, que alegria inexprimível te ter novamente em nosso convívio. Que jornada nefasta e aterradora viveste, mas agora estás a salvo, no seio do teu lar." O rosto de Ana, outrora pálido pelo espectro do medo e do sofrimento, agora resplandecia com lágrimas de pura felicidade ao reencontrar o calor inefável do amor paterno e materno. "Minha mãe, meu pai", respondeu Ana, a voz embargada por um nó na garganta, apertando-os em um abraço saudoso e apertado. "Oh, como a saudade de vós me lacerou a alma! Jamais me afastarei novamente do vosso amparo." João Ramalho contemplava a cena com um sorriso modesto, sentindo a aventura da pequena Ana como a mais sublime das recompensas. Ele, o jovem intrépido que a arrancara das garras da morte iminente, era agora aclamado como um herói perante a nobreza de Portugal. A rainha Dona Joana, enxugando as lágrimas cintilantes,
voltou-se para João com uma gratidão solene. Jovem Ramalho, foste um arauto da providência divina. Tua coragem inaudita e tua bondade excelsa trouxeram nossa filha de volta ao nosso convívio. Portugal, em seus anais gloriosos, jamais olvidará teu feito memorável. O rei Dom Francisco Maldonado, com um aperto de mão firme e leal, proferiu: Tens em nós aliados perenes, João. Formula teu desejo mais íntimo, e ele será atendido com a presteza devida. João, com humildade genuína, replicou: Majestades, minha única e mais valiosa mercê é testemunhar a felicidade radiante de Ana e o lenitivo que vos acalma o coração atribulado. Servir ao vosso augusto reino já se configura a mais alta das honrarias. E assim, em meio à alegria contagiante que emanava de cada recanto de Olicipo, a pequena Ana Pimentel reencontrou o calor inefável de seu lar e o amor incondicional de seus pais. A bravura singular de um jovem lusitano e a resiliência admirável de uma donzela haviam triunfado sobre a crueldade nefanda da selva selvagem. E Portugal celebrava, em júbilo uníssono, o retorno de sua formosa flor, um testemunho eloquente da indomável força do espírito humano e da esperança perene que, qual fênix renascida, sempre encontra fulgor para despontar, mesmo nas horas mais tenebrosas da provação. Capítulo 2. A ira vingativa e a jornada transatlântica. Nas verdejantes plagas de Goiaró, onde outrora a beleza prístina da natureza se impunha, pairava agora a sombra deletéria da cólera de Bartira. Sua fúria, qual incêndio incontrolável a devorar a floresta, consumia-lhe a alma, e o nome de Ana Pimentel ressoava incessantemente em seus brados selvagens, lacerando a quietude da mata. Ana Pimentel, bramava a rainha, a voz rouca e carregada de um ódio atávico. Para ela, aquela pequena estrangeira, aquela serpente que ousara afrontá-la, ainda lhe pertencia por direito de vindicta. A lembrança do jovem lusitano inflamava ainda mais seu furor. Aquele menino branco! Vociferava Bartira, as mãos cerradas em punhos crispados. Enganou-me com sua astúcia e me roubou a pequena serpente. Ele pagará por sua ousadia. Naquele instante, uma resolução sombria germinou no coração implacável da rainha. Bartira deliberou atravessar o vasto oceano, demandar as terras longínquas de Portugal e arrancar Ana de seu refúgio ilusório. Em Tupi-Guarani, a língua ancestral de seu aguerrido povo, convocou seus guerreiros mais leais e destemidos. Ibirapema, Jaguareté, Araribóia, chamou e os índios robustos e valentes emergiram da penumbra da floresta, prostrando-se diante de sua presença imponente. Com a voz carregada de uma determinação lúgubre, Bartira comunicou seu intento vingativo. Jahamombiri pei vipitami, Nhamomoranta Paranaguaçu, Hanhambiaci, Pimitam, Piririca, Ocaniva, Nhanderregui, Coaga, Onyepiru, Jei, Pinhembosarai, Pimitam, Cunhamite, Onyemoita, Xirrovai, Xijaguarete, Anhetegua. Vamos longe à Terra Vermelha, atravessaremos o grande mar e buscaremos a pequena serpente que escapou de nós. Agora o jogo começa novamente. A pequena criança se colocará contra mim, a verdadeira onça. Enquanto seus olhos faiscavam com uma promessa sinistra, Bartira contemplava a vastidão verdejante que a circundava. Em seus pensamentos, a imagem de Ana Pimentel era nítida, e uma certeza fria como a geada da serra a envolvia. Ana Pimentel, você mexeu com a Índia errada, cogitou Bartira, com um sorriso cruel a distorcer seus lábios. A jornada transatlântica, impulsionada por uma sede insaciável de vingança, estava prestes a deflagrar-se. O destino de Ana, outrora aparentemente a salvo, voltava a pairar sob a ameaça inexorável da rainha de Goiaró. Capítulo 3. A travessia feroz e a chegada em Fausta. Em terras de Goiaró, a fúria de Bartira, qual labareda inextinguível, impelia-a a cruzar o oceano ignoto. Com a determinação pétrea de um destino cruel, a rainha ordenou a construção de um barco colossal,
urdido com a leveza e a resistência do bambu gigante que a mata generosa ofertava. Sob o olhar severo de Bartira, seus guerreiros manejaram os cutelos afiados, talhando e unindo as hastes verdes em uma embarcação capaz de desafiar a ira de Netuno. Quando a nau de bambu singrou as águas azuis, impulsionada pelos remos vigorosos dos índios guerreiros, a viagem transcorreu penosa e longa. Semanas a fio, sob o sol inclemente e as noites estreladas, a embarcação navegou pelos mares desconhecidos, guiada pela obstinação vingativa de sua líder. Bartira, em sua altivez sombria, mantinha o olhar fixo no horizonte distante, onde a terra de seus inimigos a aguardava. Finalmente, após uma travessia exaustiva, a silhueta de Lisboa começou a despontar no horizonte, erguendo-se majestosa com seus edifícios brancos e telhados vermelhos. À medida que o barco de bambu se aproximava da costa lusitana, Bartira contemplava o solo de Portugal com um misto de fúria contida e escárnio amargo. Saltando da embarcação com a agilidade de uma felina, a rainha pisou na areia da praia, seus olhos percorrendo a beleza da cidade que se estendia diante de si. Um sorriso gélido curvou seus lábios enquanto proferia, em tom de deboche venenoso: "Eis a bela terra." Sua voz, carregada de sarcasmo cortante, ecoou pela orla. "Esta é a terra rica e poderosa que tanto fez sofrer o meu povo. Contemplem, meus guerreiros, o berço da crueldade que ousou profanar nossa sagrada Goiaró. Mas não temam, pois, a vingança de Bartira há de macular esta beleza e tingir este solo com o sangue da afronta." A fúria de Bartira, ao contemplar a prosperidade de Lisboa, apenas intensificava seu desejo de retaliação. A beleza da cidade, ao invés de acalmá-la, servia como um constante lembrete da dor infligida a seu povo, alimentando a chama sombria de sua vingança. A jornada chegara ao fim, e o palco para o confronto final estava montado. A rainha de Goiaró, impulsionada por um ódio ancestral, pisava em solo inimigo, sedenta por encontrar sua presa e consumar sua vingança implacável. Capítulo 4. O temor lusitano e o escárnio da Bárbara. O regozijo que outrora incendiava as almas lusitanas, a alegria que reverberava pelas vetustas ruelas de Olicipo com o fausto retorno da infanta Ana, subitamente arrefeceu, dando lugar a um temor gélido que lhes serpeava pela espinha dorsal. A presença da rainha de Goiaró, altiva e sombria em solo pátrio, projetava uma sombra sinistra sobre a urbe outrora festiva, a plebe e a fidalguia, que momentos antes se entregavam a celebrações ruidosas e danças jubilosas, agora recuavam em silêncio obsequioso, seus olhares carregados de apreensão diante daquela figura exótica e ameaçadora, escoltada por guerreiros de semblante austero e olhar selvagem. Bartira, ladeada por sua escolta bélica, fitava a multidão hesitante com um desdém que lhe crispava as narinas. Seus olhos ébano, perscrutando os semblantes pálidos e assustadiços, revelavam um escárnio que lhe curvava os lábios em um sorriso gélido e predatório. Seu olhar inclemente deteve-se em uma menininha de tenra idade, não ultrapassando os 7 anos, cujos cabelos ostentavam a cor do sol poente e os olhos verdejantes a tonalidade das fontes primaveris. A criança, transida de pavor ante a presença daquela rainha bárbara e seus sequazes imponentes, aferrava-se com veemência às vestes maternas, buscando refúgio naquele amparo familiar. Bartira fixou seus olhos penetrantes na essência da menininha, e uma fala impregnada de um escárnio viperino emanou de seus lábios purpúreos. Contemplem a essência da inocência. Sua voz, embora em tom baixo, carregava um veneno sutil, capaz de macular a mais pura das almas. Esta tenra flor, ornada com olhos de lagoa esmeraldina e cabeleira de ouro fulvo, em breve se transmudará em outra pequena pestilência, a infestar os domínios alheios, à semelhança da prole que ora busco com afinco. Com um gesto lento e calculado, ostentando uma delicadeza fria que contrastava flagrantemente com a ferocidade íncita em seu olhar, Bartira estendeu a mão e roçou suavemente o rosto da menininha. A criança estremeceu sob o toque gélido, agarrando-se com ainda maior tenacidade às vestes maternas, seus olhos verdes fixos na máscara sombria da rainha.
qual soberana em seus próprios domínios selvagens, Bartira avançou pelo meio da multidão lusitana, seus guerreiros abrindo caminho com olhares fulminantes e posturas ameaçadoras. Seus olhos, contudo, gravitavam repetidamente em direção à menininha loira, e enquanto se distanciava, sua voz ecoou novamente, carregada de um sarcasmo cortante, como a lâmina de um punhal. Ainda bem que esta infantil praga não ousou macular minhas terras com sua presença. Sua jovem idade não a eximiria da justiça implacável que trago. A vingança é crua e despojada de qualquer vestígio de piedade. E assim, Bartira, a rainha de Goiaró, prosseguiu sua marcha inexorável pelo coração de Lisboa, destilando escárnio sobre a fragilidade do povo português e semeando o terror com sua presença imponente. Seus guerreiros como espectros sinistros a escoltá-la em sua busca implacável. A cidade, outrora palco de regozijo e celebração, agora pressentia a iminente tempestade que se avizinhava, trazida pela fúria indomável de uma rainha bárbara sedenta por consumar sua vingança ancestral. Capítulo 5. O encontro fatídico e a revelação cruel. Com passos firmes e olhar de obsidiana, Bartira, escoltada por seus guerreiros de porte atlético e semblante pétreo, adentrou os augustos passos reais de Lisboa. A presença da rainha da floresta, adornada com plumagens iridescentes e colares de contas escuras como a noite, estabelecia um contraste selvagem com a opulência e o requinte que emanavam dos salões reais. O rei Dom Francisco Maldonado e a rainha Dona Joana Pimentel, seus corações oprimidos por um presságio funesto, receberam a hóspede bárbara com uma cautela hesitante, mesclada a um temor palpável. Bartira, despojada de qualquer traço de cortesia palaciana, fixou seus olhos intensos, qual brasas acesas, nos monarcas lusitanos. Sua voz, carregada da ressonância ancestral da selva e da acrimônia de agravos pretéritos, ecoou pelo salão imponente, rompendo o silêncio tenso. Vim aclamar o que por direito me pertence, declarou, a clareza de suas palavras cortante como a lâmina de um tacape. Vosso sangue profanou a sacralidade de minhas terras, e agora o tributo será inexoravelmente cobrado. O rei Dom Francisco, esforçando-se por manter a dignidade régia, apesar da apreensão que lhe toldava o semblante, respondeu com uma cautela estudada. Senhora rainha, rogamos que compreendais que não compartilhamos da infâmia daquele homem, daquele bacharel inescrupuloso que tanta desventura infligiu ao vosso povo. Imploramos que não nos imputeis a culpa por seus atos nefandos. A rainha Dona Joana, com os olhos marejados por lágrimas de angústia, suplicou com a voz embargada. Nossa filha, Ana, é apenas um botão de tenra idade, uma alma cândida e inocente. Não a flageles pelos erros alheios. Ah, tende piedade em vosso coração. Bartira soltou uma risada gélida e desdenhosa, um som que lembrava o crepitar de folhas secas sob o peso de uma fera. Piedade? Vocábulo vão e desprovido de significado para meus ouvidos. Aquela criança, essa pequena víbora que vosso ventre gerou, agora me pertence por um decreto de vingança ancestral. É a ela, e somente a ela, que me impelia a buscar nestas terras distantes. O terror, qual sudário gelado, envolveu os semblantes dos monarcas. Tentaram interceder, argumentar em favor da inocência de sua prole, mas Bartira, inflexível como as rochas da serra, já possuía o conhecimento fatídico. Seus emissários discretos na cidade portuária haviam-lhe revelado o paradeiro da menina. Ana, alheia à sinistra ameaça que se aproximava, entregava-se a folguedos pueris com o jovem João Ramalho em um jardim florido de beleza edênica, não muito distante dos muros do castelo, onde um balanço adornado com guirlandas de jasmim e madressilva oscilava suavemente sob a brisa matinal. Quando os guardas reais, impelidos por uma lealdade audaz, ousaram interpor-se entre a rainha da floresta e seu intento funesto, Bartira apenas esboçou um sorriso sardônico, impregnado de escárnio. Porventura acreditam que alguém jamais ousaria deter Bartira em seus domínios? Iludem-se se pensam que aqui encontrarão maior sucesso. E com um gesto súbito e poderoso, qual raio que fende a árvore secular,
empurrou a rainha Dona Joana contra o pavimento de pedra, sem sequer desviar o olhar fulminante dos guardas atônitos. Transpondo a barreira hesitante dos guardas e ignorando os lamentos aflitos dos reis, Bartira e seus guerreiros dirigiram-se ao jardim do castelo. O local era um santuário de beleza e paz. Roseiras trepadeiras escalavam os muros de pedra antiga, lírios de todas as cores e margaridas cândidas salpicavam os canteiros meticulosamente cuidados, e o aroma embriagador das flores pairava no ar como uma bênção suave. Uma fonte de água cristalina, adornada com esculturas de ninfas e tritões, murmurava melodias aquáticas, e borboletas de asas diáfanas bailavam entre as pétalas delicadas. Era nesse cenário de beatitude que as duas crianças se entregavam a brincadeiras despreocupadas. Bartira observou-os por um instante gélido, a alegria infantil dos jovens estabelecendo um contraste lancinante com a fúria que lhe corroía as entranhas. Finalmente, sua presença sinistra foi notada. A pequena Ana, seus olhos cor-de-mel outrora brilhantes agora, arregalados por uma mistura de surpresa e terror incipiente, murmurou com a voz trêmula como uma folha ao vento. Bartira. A rainha da floresta fitou a menina com um sorriso gélido que não alcançava seus olhos sombrios, aproximando-se lentamente dos jovens, qual felino astuto a espreitar sua presa. Olá, pequena pirralha, disse Bartira, sua voz, embora em tom aparentemente calmo, carregada de uma ameaça latente que pairava no ar como um miasma. João Ramalho, cujo instinto juvenil pressentia o perigo iminente, colocou-se à frente de Ana, tentando protegê-la com sua pequena estatura e a bravura que lhe inflamava o peito. Mas antes que pudesse articular qualquer palavra de desafio, os 3 guerreiros de Bartira avançaram com a rapidez de sombras na floresta, imobilizando o menino com uma força bruta que esmagava qualquer resistência. O olhar de Bartira voltou-se novamente para Ana. E o confronto final, o acerto de contas há tanto tempo ansiado, estava iminente. Ora, ora, pequena Ana Pimentel, disse Bartira, aproximando-se ainda mais, seus olhos fixos nos da menina. Finalmente nos encontramos novamente. Não esperava revê-la tão cedo e em um jardim tão delicado. Lembra-se de mim, não é mesmo? Da rainha que lhe prometeu um destino peculiar. Ana, paralisada pelo medo, apenas conseguiu balbuciar com a voz embargada pelas lágrimas que já começavam a brotar. Sim, por favor, não me machuque, eu não fiz nada. Bartira inclinou ligeiramente a cabeça, um sorriso cruel dançando em seus lábios. Nada? Sua mera existência é uma afronta. O sangue de seus pais corre em suas veias, o sangue daqueles que derramaram o sangue de meu povo. Você é o preço a ser pago, a pequena serpente que ousou escapar de minhas mãos. E agora, não haverá fuga. Capítulo 6. A captura cruel e a despedida dolorosa. Sob o celeste dossel de Lisboa, outrora palco de alegria e canções, enquanto o espectro do terror se insinuava no Éden florido do jardim, Ana, impelida por um derradeiro e desesperançoso anseio de liberdade, tentou alcançar o balanço adornado de glicínias, buscando talvez na inércia daquele brinquedo pueril um efêmero refúgio contra a ameaça iminente. Contudo, Bartira, com a presteza e a voracidade de uma felina faminta a abater sua presa, interceptou a menina em sua vã tentativa, cingindo-lhe os braços com uma força implacável que lhe roubou o alento e silenciou qualquer protesto. Deixa-me ir. Tu és minha, sibilou Bartira, as palavras guturais e ásperas em tupi-guarani a retinirem no ouvido aterrorizado de Ana, qual presságio funesto de um destino inexorável. Eu não compreendi, balbuciou Ana, as lágrimas já a embaçarem seus olhos azuis como safiras turvas, fitando a face sombria da rainha com uma muda súplica de clemência. Bartira esboçou um sorriso gélido e desdenhoso, o deleite cruel estampando-se em seus traços fortes e angulosos, qual máscara de um demônio ancestral. Eu te afirmo, pequena presa, que agora te encontras sob meu domínio. Seu tom era o de um predador vitorioso, apossando-se de seu despojo com uma possessividade fria e calculada.
Voltando seu olhar ébano para os guerreiros que mantinham o jovem João Ramalho sob sua custódia truculenta, Bartira ordenou em tupi-guarani, a voz carregada de um desprezo cortante: Pejorá tapira, arrecha mba ei chapako mitarusu onyembui, xerrovai, petei, mba iru mishi reheve, topoi penderregi, chiai arrechata mba ei chapa amborrovai chupi. Ó tu, covarde insignificante, observo com desdém como este rapaz se atreveu a confrontar-me com um artefato pueril. Libertem-no de vossas garras. Eu mesma me encarregarei de demonstrar a esta criança audaciosa que sua ousadia em salvar minha presa do cativeiro é vã e ridícula. Os guerreiros, cuja obediência à voz de sua rainha era inquestionável, soltaram João, que cambaleou para trás, o semblante lívido e o olhar fixo em Ana, consumido por uma impotência lancinante diante daquela cena nefasta. Bartira, com uma crueldade fria e metódica, qual artífice do sofrimento, agarrou o braço delicado de Ana, arrastando-a sem qualquer resquício de comiseração para fora daquele jardim que outrora se apresentara como um Éden de alegria e despreocupação. Nesse instante de paroxismo e desespero, uma voz infantil, imbuída de inocência e perplexidade, ecoou pelo jardim outrora silente. Charlotte, a amiga dileta de Ana, com seus 14 anos primaveris e a candura nos olhos, observava a cena tétrica sem conseguir apreender a sinistra realidade que se desenrolava diante de seus olhos juvenis. Ana! Ana! Vamos brincar junto ao balanço! Gritou a menina, estendendo uma mão trêmula em direção à amiga cativa. Ana, com o rosto inundado por lágrimas salgadas que riscavam sua face pálida, apenas conseguiu fitar Charlotte com um olhar de despedida silenciosa, um adeus mudo e carregado de toda a angústia de sua iminente separação. Bartira, percebendo o chamado pungente da menina portuguesa, lançou-lhe um olhar gélido como o inverno mais rigoroso, proferindo em tom de deboche cortante como o fio de uma navalha: Esta será a derradeira vez, pequena alma. E voltando seu olhar para a multidão lusitana que observava a cena em choque e silêncio sepulcral, acrescentou com um escárnio venenoso: A última vez que vossos olhos contemplarão a face de Ana em vida. Com um riso frio que gelou o sangue nas veias dos presentes, qual prenúncio de tormenta, Bartira continuou a arrastar a menina aterrorizada em direção à orla marítima, onde seu imponente barco de bambu, negro contra o azul do oceano, aguardava para levá-las para um futuro incerto e sombrio. João Ramalho, com passos lentos e hesitantes, o coração lacerado pela dor e pela impotência, seguia à distância, seus olhos fixos na figura cada vez mais diminuta de Ana, consumido por uma angústia profunda e pela silenciosa, mas inabalável, determinação de não abandonar a pequena amiga à mercê de seu destino cruel. O vasto oceano, outrora uma barreira intransponível, tornava-se agora o caminho incerto para um futuro tenebroso, selado pela vingança implacável de uma rainha selvagem. Capítulo 7. A partida sombria e a promessa cruel. Enquanto a figura de Ana era brutalmente arrastada em direção à orla, a jovem Charlotte, com o coração apertado por uma angústia lancinante e a mente confusa pela súbita violência, tomou uma decisão impulsiva. Ignorando o medo que lhe paralisava os membros, resolveu seguir os passos hesitantes de João Ramalho, sentindo que ali, naquele menino de olhar sofrido, residia talvez alguma réstia de esperança para sua melhor amiga. Bartira, sem qualquer traço de delicadeza, arremessou o corpo franzino de Ana para dentro do barco de bambu, como se descartasse um objeto sem valor. Seus guerreiros, obedientes e silenciosos, logo a seguiram, tomando seus lugares nos remos da embarcação exótica. João, num último esforço desesperado, tentou aproximar-se da nau que se preparava para singrar as águas, mas o olhar gélido de Bartira o deteve como uma muralha de gelo. Mais um passo, menino insolente, e o destino de sua amada será selado aqui mesmo, nas profundezas escuras deste oceano. A voz da rainha, carregada de uma ameaça fria e calculada, ecoou sobre as ondas. O medo, gelando as veias de João, paralisou seus pés. A imagem de Ana sendo atirada ao mar, indefesa e aterrorizada, o impediu de avançar.
subjugando sua coragem juvenil à urgência de preservar a vida da menina. Charlotte, aproximando-se hesitante de João, seus olhos marejados de lágrimas e sua voz embargada pela confusão, sussurrou: Quem era aquela mulher? Por que levou Ana? Bartira, ouvindo a pergunta da menina portuguesa, lançou-lhe um olhar divertido, um sorriso cruel dançando em seus lábios. Aquela pequena curiosa tens nome, é Bartira, rainha de Goiaró, e levou sua amiguinha para pagar uma dívida antiga, um acerto de contas que vocês, brancos invasores, jamais compreenderão. Percebendo o tremor nos lábios de Ana, prestes a romper em um grito de desespero, Bartira inclinou-se sobre a menina, sussurrando com uma doçura sinistra: Tente gritar, pequena praga, e provará a fúria de quem não tolera ser contrariada. Um riso seco e cruel acompanhou suas palavras, selando o silêncio forçado de Ana. Com um último olhar de triunfo para a costa portuguesa, Bartira tomou um remo e começou a impulsionar a embarcação de bambu para longe da praia, deixando Charlotte a soluçar amargamente pela perda de sua melhor amiga. Seus guerreiros acompanharam o ritmo da rainha, remando com força e determinação em direção ao horizonte distante, rumo às terras verdejantes de Goiaró. O olhar de Bartira voltou-se brevemente para a menina solitária na praia, suas lágrimas brilhando à luz do sol. Um sorriso frio e enigmático curvou os lábios da rainha enquanto proferia, em tom condescendente: Adeus, pequeninos. Digais aos pais de Ana que a justiça de Goiaró é implacável. E sem mais palavras, voltou sua atenção para o oceano, enquanto a nau de bambu, levando consigo a pequena Ana, desaparecia na vastidão azul, deixando para trás um rastro de dor e desespero. João Ramalho, impotente na areia da praia, observava a cena fatídica, a promessa silenciosa de resgatar Ana, gravada em seu coração juvenil. Capítulo 8. O cativeiro na oca e a promessa macabra. Após semanas de uma travessia exaustiva pelo oceano vasto e misterioso, sob o olhar vigilante das estrelas que pontilhavam o céu noturno de Goiaró, a nau de bambu finalmente aportou nas margens verdejantes da terra natal de Bartira. A lua crescente, qual cimitarra prateada, iluminava a floresta densa e úmida, revelando a grandiosidade da natureza selvagem. Bartira, com Ana a seu lado, conduzida por um braço firme e implacável, adentrou a mata escura, trilhando caminhos apenas conhecidos por ela e seu povo. Após uma jornada silenciosa pela floresta adornada pelo brilho tênue dos vagalumes, avistaram, em um claro banhado pela luz lunar, uma oca espaçosa e ricamente adornada. Pilares de madeira entalhada sustentavam o teto de palha, e tecidos coloridos com desenhos tribais decoravam as paredes, conferindo ao local um ar de poder e ancestralidade. Ao chegarem à entrada da oca, Bartira dispensou seus guerreiros com palavras claras e firmes em tupi-guarani. Pe eikaneoma, taperro pepituu pende rogape, comitacunya hakeanoite roikotev e coaga. Vós estáis cansados. Ide repousar em vossas casas. Esta menina e eu apenas necessitamos agora. Os guerreiros, curvando a cabeça em sinal de obediência, retiraram-se silenciosamente para a escuridão da floresta. Com um movimento rápido e decidido, Bartira fechou a entrada da oca com pesadas folhas de bananeira e cipós entrelaçados, isolando-as na penumbra do interior. Seus olhos, faiscando a luz tênue de uma fogueira crepitante no centro da oca, fixaram-se em Ana, que tremia de medo, encolhida em um canto. "Ah, minha pequena Ana!" disse Bartira, sua voz carregada de um tom sombrio e vitorioso. "Finalmente chegamos ao meu lar. Aqui, em minha oca, você será meu pequeno festim. Porventura, acreditou que eu havia olvidado minha promessa?" Seus olhos percorreram a vestimenta de Ana, detendo-se no delicado vestido que a menina usava. Era um traje singelo, porém elegante, um pequeno vestido rosa adornado com rendas brancas, digno de uma princesa em seus aposentos. Um contraste gritante com o ambiente selvagem e a ameaça que pairava no ar. "Por favor", sussurrou Ana, a voz embargada pelas lágrimas que teimavam em cair. "Por favor, rainha Bartira, não faça isso comigo. Eu quero voltar para meus pais.
Eu não fiz nada para merecer isso. Bartira caminhou lentamente em direção à menina, seus passos silenciosos sobre o chão de terra batida. Silêncio, pequena praga. Seus lamentos não enternecerão meu coração. Você é a semente da dor que sua raça plantou em nossa terra. Cada lágrima que derramar apenas adocicará o molho de frutos vermelhos em que sua carne tenra será cozida lentamente. Molho de frutos vermelhos? Perguntou Ana, seus olhos arregalados de horror, a compreensão da crueldade das palavras da rainha a atingir como um golpe. Bartira parou diante de Ana, abaixando-se para ficar à altura da menina. Seus olhos negros fitavam os azuis com uma intensidade fria e implacável. Sim, minha pequena Ana. Lembre-se de minhas palavras naquela clareira. Decidi que sua morte seria lenta e saborosa. E aqui, em minha oca, longe dos olhares de seu povo, minha vingança será consumada. Mas por quê? Ana soluçou, o medo paralisando seu corpo. Eu nunca fiz mal a ninguém. Eu só queria brincar com João no jardim. Um sorriso cruel curvou os lábios de Bartira. Brincar? Enquanto seus pais roubavam nossas terras e matavam nosso povo, sua inocência é uma máscara pequena. Você carrega o sangue dos invasores em suas veias, e por isso pagará o preço. Bartira estendeu a mão e tocou o tecido delicado do vestido de Ana com desdém. Um belo traje para um festim. Mas não se preocupe, logo estará coberto de molho rubro. A rainha se levantou, seus olhos fixos em Ana, a promessa macabra pairando na penumbra da oca, sob o brilho pálido das estrelas de Goiaró. Capítulo 9. A preparação macabra e a crueldade sádica. Na penumbra da oca suntuosa, sob o brilho vacilante da fogueira que lançava sombras dançantes pelas paredes adornadas, Bartira movia-se com uma determinação fria e metódica. Em um canto, sobre uma pedra plana e lisa, repousavam diversos frutos vermelhos da floresta, rubros e suculentos, exalando um aroma agridoce que contrastava morbidamente com a atmosfera carregada de terror. A rainha, com um pilão de madeira em mãos, esmagava os frutos com movimentos lentos e calculados, preparando o molho escarlate que seria o acompanhamento funesto para seu pequeno festim. Enquanto a polpa carmesim se formava, Bartira mantinha seus olhos fixos em Ana, que permanecia encolhida em um canto da oca, o corpo trêmulo e os olhos arregalados de pavor. A menina, vestida em seu delicado vestido rosa, parecia uma flor frágil prestes a ser esmagada sob o peso da crueldade. Observe, pequena Ana, disse Bartira, sua voz carregada de um tom macabro e triunfante, enquanto continuava a esmagar os frutos. Este é o aroma da sua perdição, o doce e o amargo se unindo, assim como a sua breve e efêmera doçura se unirá à amargura da vingança que clama em meu sangue. Ana, com a voz embargada pelas lágrimas que teimavam em cair, tentou articular algumas palavras. Por favor, rainha, eu imploro, não faça isso. Pense em sua família, em seu povo. A vingança não trará seus mortos de volta. Bartira interrompeu-a com uma risada fria e cortante. Silêncio, criança tola. Você ousa falar de minha família, de meu povo? Vocês, os invasores brancos, não tiveram piedade ao incendiar nossas aldeias, ao derramar o sangue de nossos guerreiros. Cada gota deste molho rubro clama por justiça, e sua vida insignificante será o pagamento. Horas se arrastaram na penumbra da oca. O aroma adocicado dos frutos esmagados misturava-se ao cheiro acre da fogueira, criando uma atmosfera nauseabunda. Bartira terminara a preparação do molho, depositando-o em uma pequena tigela de barro. Seus olhos voltaram-se para Ana, e a menina soube, naquele instante gélido, que seu fim havia chegado. Com um movimento lento e teatral, Bartira pegou seu arco de madeira retorcida e uma flecha de ponta afiada, adornada com penas escuras. Caminhou em direção a Ana, a ponta da flecha apontada diretamente para o centro do seu pequeno e juvenil coração. A menina cerrou os olhos, esperando o golpe fatal. Mas Bartira parou a poucos passos de distância, um sorriso cruel dançando em seus lábios. Em sua outra mão, segurava um morango vermelho e maduro, colhido entre os frutos que usara para o molho. Veja, pequena Ana, disse Bartira, sua voz carregada de um sadismo frio e calculista. Vou lhe dar um nome,
ela ergueu o morango entre os dedos. Você será este morango. E então, com um gesto lento e deliberado, Bartira levou o morango à boca e começou a comê-lo, saboreando cada mordida na frente da criança aterrorizada. O suco vermelho escorria por seus lábios, manchando seu rosto com uma máscara macabra. Ana observava a cena com os olhos arregalados de horror. A compreensão da tortura psicológica infligida pela rainha a atingir com mais força do que qualquer golpe físico. Aquele era o prenúncio cruel de seu destino, a antecipação sádica de sua morte. Quando o último pedaço do morango desapareceu, Bartira limpou os lábios com a mão, seus olhos fixos nos de Ana. Você entendeu, não é? Sua voz era baixa, mas carregada de uma crueldade inominável. Seu fim será assim, lento e inevitável. Com um movimento rápido e implacável, Bartira ergueu o arco novamente, a ponta da flecha agora apontada sem desvio para o coração de Ana. A penumbra da oca parecia reter o último suspiro da menina, enquanto a rainha de Goiarró preparava-se para desferir o golpe final, selando o destino trágico da pequena Ana Pimentel sob o olhar silencioso das estrelas de Goiarró. Capítulo 10. O festim sanguinário e a mensagem macabra. Na penumbra da oca suntuosa, onde as sombras dançavam ao sabor das chamas da fogueira, a flecha retesada no arco de Bartira era a própria materialização da parca, a ceifadora implacável. O silêncio era tão denso que parecia palpável, quebrado apenas pela respiração entrecortada de Ana, cujo pequeno corpo tremia como uma folha ao vento, antecipando a fria lâmina da morte. Os olhos ébano da rainha, fixos na menina com uma intensidade gélida e inabalável, não revelavam qualquer traço de hesitação ou remorso. Pronuncie suas derradeiras palavras, pequena intrusa, ordenou Bartira, sua voz grave e desprovida de qualquer eco de compaixão. Antes que esta seta, mensageira do silêncio eterno, emudeça para sempre sua voz infantil. Ana, encurralada no labirinto sombrio de seu destino inexorável, cerrou as pálpebras por um instante fugaz, buscando talvez, nas profundezas de sua memória recente, algum resquício de conforto, uma imagem fugaz de seus pais distantes, do jardim florido onde brincara com João. Quando seus olhos azuis se abriram novamente, fitaram Bartira com uma serenidade surpreendente para a fragilidade de seus 15 anos. Minhas 15 primaveras, sussurrou Ana, a voz embargada por um soluço contido, mas carregada de uma doçura etérea e de uma resignação precoce. Serão lembradas lá no céu, como um breve raio de sol. Os anjos me acolherão em seus braços. E eu perdoo você, rainha Bartira. Uma gargalhada áspera e cortante, desprovida de qualquer vestígio de alegria, ecoou pelas paredes da oca. Bartira zombou das palavras da menina, seu rosto forte e anguloso contraído em uma máscara de escárnio cruel. Anjos. Que patética ilusão. Não existem seres alados para protegê-la aqui, pequena tola, apenas a fria e inexorável realidade da vingança que clama por ser saciada. Sem mais delongas, a rainha ajustou a empunhadura do arco, seus dedos firmes e resolutos na corda tensa, a mira apontada diretamente para o alvo indefeso. Ana cerrou os olhos mais uma vez, uma lágrima solitária, quente e salgada, escorrendo por sua face pálida como um último adeus ao mundo. O som agudo da corda sendo solta rasgou o silêncio opressor, e a flecha, impulsionada por um ódio ancestral, voou certeira, trespassando o centro do pequeno e juvenil coração de Ana. Um suspiro breve e quase inaudível escapou dos lábios da menina, e seu corpo franzino desabou suavemente aos pés de Bartira, como uma flor delicada que tomba sob o peso da tempestade. Com uma frieza macabra e metódica, Bartira ajoelhou-se ao lado do corpo inerte de Ana. Sem qualquer hesitação, cravou sua faca afiada no peito da menina, abrindo um corte profundo e revelando o coração ainda rubro e pulsante. Com um movimento rápido e brutal, arrancou-o do peito da criança, erguendo-o na palma da mão, observando-o com uma satisfação sombria e triunfante. Pequeno coração, murmurou Bartira, sua voz carregada de um triunfo macabro e de uma possessividade fria, assim como aquele morango maduro que saboreei há pouco. Você era doce e tenra, e agora
agora será meu derradeiro banquete. E sem qualquer hesitação, levou o coração ensanguentado aos lábios e o devorou com uma volúpia selvagem, saboreando cada fibra, cada gota de sangue, como se consumasse um ritual ancestral de vingança. Em seguida, pegou o corpo exânime de Ana e o arrastou sem qualquer cerimônia, como se fosse um fardo inerte, até uma grande panela de barro, maior que o pequeno corpo da menina, onde o molho de frutos vermelhos borbulhava lentamente sobre as brasas incandescentes. Sem qualquer resquício de remorso ou hesitação, jogou o corpo de Ana dentro da panela, o delicado vestido rosa logo encharcado no líquido carmesim, tingindo-se de um tom ainda mais sombrio. Longas horas se arrastaram na penumbra da oca, marcadas pelo crepitar da fogueira e pelo borbulhar lento e sinistro da panela. O corpo de Ana, outrora cheio de vida e esperança, desfazia-se gradualmente no calor intenso do molho, sua essência se misturando àquele preparo macabro. Ao raiar do dia, a menina havia desaparecido por completo, transformando-se no festim sanguinário de Bartira. A rainha comeu lentamente, saboreando cada porção com uma felicidade sinistra e saciada. O gosto da vingança era doce e intenso em sua boca. O pequeno vestido rosa de Ana, tecido com delicadeza, resistiu surpreendentemente ao calor da panela, emergindo parcialmente intacto daquele caldo funesto. Após se saciar com o corpo da menina, Bartira pegou o vestido maculado, agora impregnado com o sangue da pequena Ana, e com uma pena afiada, talhou palavras cruéis sobre um pedaço de couro curtido, tingindo a mensagem com o próprio sangue da vítima. Ao mísero e impotente rei de Portugal, recebei estas vestes, testemunhas da fragilidade de vossa preciosa Ana, que vos sirvam de eterno luto e de lembrança perpétua do sabor amargo da vossa ousadia em macular a terra de Goiaró. A dívida de sangue foi integralmente paga, o festim foi farto e deleitoso, e a rainha Bartira, a vingadora implacável, jamais será olvidada pelos séculos vindouros. Bartira, a Senhora da Floresta. Com um sorriso frio e vitorioso que lhe crispava os lábios, Bartira dobrou a carta macabra e a prendeu ao vestido ensanguentado de Ana. Ordenou a um de seus guerreiros mais leais que levasse aquela mensagem sinistra até a costa e a entregasse aos homens brancos, selando para sempre a tragédia da pequena Ana Pimentel. Bartira então acariciou seu ventre, sentindo o peso da vingança finalmente consumada, a justiça selvagem de seu povo implacavelmente cumprida. Em seu coração indomável, a dor lancinante da perda de sua gente havia sido, naquele momento sombrio, silenciada pela satisfação cruel da retaliação, sob o olhar impassível das estrelas que cintilavam no céu noturno de Goiaró. Fim.